Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, dando sequência ao assunto de triângulos. Agora a gente vai brincar um pouquinho com a classificação deles em relação aos ângulos. Já falamos de classificação em relação aos lados, agora a gente vai entrar e puxar o gancho para classificação em relação aos ângulos. O que acontece? São três tipos de triângulo que nós classificamos em relação aos ângulos. Ou o triângulo vai ser acutângulo, ou vai ser um triângulo retângulo, ou vai ser um triângulo obtusângulo. Vamos por partes, então. O que acontece? No triângulo acutângulo, como o próprio nome diz, ele vai ser um triângulo formado apenas por ângulos agudos. O que significa isso, por favor? Quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui, ó, um ângulo vértice A, um vértice B e um vértice C. Só tome cuidado, quando eu falo para você um ângulo agudo, é um ângulo menor do que 90. Estou supondo já, né, maior que zero e menor do que 90. Todos eles recebem essa mesma característica. Então, digamos aqui, ó, eu tenho um ângulozinho, um vértice, um ângulo A, no vértice A, eu tenho um ângulo no vértice B e eu tenho no vértice C. O que acontece? O teu ângulo A é um ângulo estritamente menor que 90 graus. O teu ângulo B é um ângulo também menor do que 90 graus. E o teu ângulo C é um ângulo também menor do que 90 graus. Essa é a característica de um triângulo acutângulo, certo? Característica de um triângulo acutângulo. Tome cuidado. O ângulo tem que ser menor do que 90. Vocês têm que tomar um cuidado para não confundir isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas então eles têm que ser ângulos diferentes. Não necessariamente. Se você pensar um pouquinho no triângulo equilátero, o que acontece no triângulo equilátero? Ele tem os três ângulos exatamente iguais e iguais a 60. Ele é um triângulo acutângulo, o triângulo equilátero, mas é um exemplo apenas, tá? Apenas um exemplo, certo? Então o que acontece? O teu triângulo vai ser acutângulo quando todos os três ângulos, cada um deles for menor do que 90 graus, certo? Estando entre 0 e 90 graus. Eu vou pular um pouquinho esse aqui, porque ele é o especial da aula de hoje, e vou pensar um pouquinho no triângulo obtusângulo. O que acontece num triângulo obtusângulo? Ó, como o próprio nome diz, ele vai ter um ângulo obtuso. O que significa um ângulo obtuso? Um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Esse meu ângulo está aqui, ó. Aqui vai estar esse ângulozinho. Vamos denominar os vértices dele? Digamos aqui, vértice A, vértice B, vértice C. Tudo bem? O meu vértice B, eu escolhi para ser o vértice B, vai ser o meu ângulo obtuso. Ó, o que significa esse vértice B? O meu vértice B, o meu ângulo B, vai ser menor do que 180 graus e maior do que 90 graus. Perceba mais ou menos a seguinte ideia, eu vou usar com a caneta. Quando você pega essa posição, eu estou supondo um ângulo reto, um ângulo de 90. Eu abro um pouquinho, empurro ele um pouquinho para cá. Ó. Aqui eu formei um ângulo obtuso. Abrindo simplesmente a caneta eu formo um ângulo obtuso. É a ideia que eu estou fazendo do vértice B. Só que aí é importante a gente lembrar uma coisa. O meu ângulo A e o meu ângulo C aqui em cima, tá? Eles recebem a característica. Eles não podem, né, ser maiores do que esse aqui, muito menos iguais a esse, porque você não tem um triângulo, você vai ter uma situação, digamos assim, né? Uma figura para cá, uma figura para cá. Você não vai fechar um triângulo daí. Mas a gente tem que pensar, agregar os dois da seguinte forma. Por que eu estou falando do obtusângulo e do acutângulo e estou pulando o retângulo? Você quer ver uma coisa? Quando a gente fala de ângulos, é muito comum nós citarmos o tal do ângulo externo do triângulo, tá? Eu preciso que você lembre em relação aos ângulos o seguinte. Um triângulo possui 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Eu vou pegar esses dois aqui, ó, em particular, para a gente trabalhar a seguinte ideia. Um ângulo interno mais o externo, os dois somados, sempre resulta em 180. Então, olha onde eu quero chegar com você. Existe aqui um ângulo externo do meu triângulo. Cuidado! No meu triângulo obtusângulo, esse é meu ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. O que eu quero que você enxergue? No triângulo obtusângulo, o externo do ângulo obtuso, ele vai ser sempre um ângulo agudo, sempre um ângulo entre 0 e 90. Quer ver? Ó? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma representação que é assim para você.
Vamos colocar valores aqui, ó. Supondo, imagine um ângulo B como sendo 120 graus. Uma suposição só para a gente mensurar isso. Daí eu coloco aqui, digamos, um ângulo de 40 graus. Uma suposição, tudo bem? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. 40 com 120 dá 160. Para 180, aqui em cima faltam 20 graus. Tudo bem? Agora olha a relação. Se aqui vale 120, o externo tem que ser um ângulo que somado com o interno resulte em 180. Se aqui vale 120, o meu externo vai valer quanto? 60 graus. E aqui cabe uma representação bem bacana. Você quer ver? Ó? Eu vou falar uma frasezinha para você que, se ela não fizer sentido num primeiro momento, volte o vídeo e escute ela de novo até ela fazer sentido. Ó, em qualquer triângulo, o ângulo externo sempre vai ser a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Explico. Esse triângulo, meu ângulo externo é o 60. Ele é a soma dos internos que não estão ao lado dele. Esse 40 mais esse 20, certo? Isso é importante a gente lembrar. Daí, a gente pode voltar para o meu triângulozinho como esse aqui, ó, e pensar na seguinte maneira. Vou apagar meu C, vou prolongar ele aqui. Você quer ver uma coisa? E eu vou usar a mesma anotação, a mesma ideia. Eu vou tirar o meu vértice C daqui, eu vou colocar um ângulo de 80 graus. Tudo bem? Aqui no meu B, eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar uns 60 graus. E o meu ângulo A vai ter que ser um ângulo de 40 graus. Por quê? 60, 40 e 80 somando dá 180. 60 é menor que 90, 40 é menor que 90, 80 é menor que 90. Meu triângulo é acutângulo. Vamos pensar um pouquinho? Isso que aparece aqui, ó, é o ângulo externo dele. Eu acabei de falar para você aquela frase, em todo triângulo, qualquer triângulo, um ângulo externo do triângulo vai ser a soma dos internos que não estão ao lado dele. Esse aqui é a soma de quem não está ao lado dele. É isso mais isso. 60 com 40 dá 100. Perceba como fecha certinho a conta, ó. 100 graus. 100 graus com 80, meia volta, 180 graus. Certo? Importante a gente lembrar isso aí. E eu separei o triângulo retângulo por último. Mas antes eu vou ficar aqui que eu preciso que você copie, que pode ser que eu precise apagar alguma coisa. Daí pelo menos você já pausou, já copiou, já está tudo em ordem. Galerinha, seguinte, o tal do triângulo retângulo, ele é um triângulo de extrema importância, é um dos triângulos que mais aparecem aí para você. O que acontece no triângulo retângulo? Ele vai ter um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então, por favor, essa notação que aparece aqui, essa notação que eu estou colocando aqui, é a notação que nós chamamos de notação do ângulo reto. O que é um ângulo reto, por favor? É um ângulo de exatamente 90. Agora vamos pensar. Se esse ângulo valia exatamente 90, tanto esse ângulo aqui de baixo quanto esse ângulo aqui de cima, eles têm que ser menores que 90. Quer ver? Ó? Vamos imaginar assim, vértice B, vértice A, vértice C. O que eu tenho? O meu ângulo A e o meu ângulo C, eles têm que ser menores que 90. Porque se eles forem 90, meu amigo, minha amiga, você vai ter uma notação, uma representação assim, ó. Isso aqui não é triângulo, isso é um U, né? O que nós temos ali? Isso vai acontecer a seguinte relação. O ângulo A somado com o ângulo C vai ser exatamente igual a 90. Cuidado! O ângulo A mais o ângulo C tem que dar 90 graus. Eu estou falando que aqui vale 90. Então, esse de cima mais esse aqui de baixo, os dois somados têm que resultar em 90 graus. Cada um deles tem que ser menor que 90, porque senão você não vai ter o teu triângulozinho. E daqui a algumas aulas, a gente vai falar do tal do Teorema de Pitágoras, mas eu vou te adiantar alguma coisa. O que acontece? Olha só. Aqui eu tenho um ângulo reto. Oposto a ele, você vai ter o maior lado do triângulo retângulo, que ele vai receber o nome de hipotenusa. E só para fechar essa conversa, eu quero que você entenda uma coisa em um triângulo. O maior lado está oposto ao maior ângulo. Isso é importante. O maior lado sempre estará oposto
ao maior ângulo. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, esse meu triângulo aqui, ó, certo? Vamos denominar os vértices dele aqui? Eu tinha colocado C, né? Aqui que eu apaguei. Aqui é o lado C, aqui é o lado B, aqui é o lado A. Se eu for analisar quem é o maior lado desse meu triângulozinho, o maior lado é o C, porque ele está oposto ao maior ângulo. Depois, quem é o lado o menor lado? O menor lado é o A, porque ele está oposto ao menor ângulo. Isso é de extrema importância a gente perceber, tudo bem? Vou ficar de novo aqui, ó, para não te atrapalhar, para você copiar isso aí, que a gente consiga dar sequência mais tarde, tudo bem? Mas galerinha, por enquanto em relação aos ângulos é isso, fechamos a conta e passamos a régua. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais!